Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque na feira, dia 14 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse podcast é patrocinado pela ConnectWay, empresa que há mais de 20 anos oferece soluções Huawei para o mercado de telecomunicações brasileiro. Como sempre, a gente agradece o patrocínio da ConnectWay que viabiliza esse nosso trabalho de trazer todos os dias para vocês as principais notícias do mercado. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente analisar está disponível no site www.teletime.com.br, é gratuito, vocês podem entrar lá, se inscrever para receber o nosso boletim, ou então acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como @TeletimeNews. Vamos destacar a nossa principal notícia do dia, na verdade é uma entrevista exclusiva feita com o Gustavo Fonseca, que é CEO da Sky no Brasil, ele assumiu recentemente, agora em março desse ano, o cargo de CEO da operadora. É a segunda maior operadora de TV por assinatura, com cerca de 4 milhões de assinantes. É uma empresa que também está entrando agora no mercado de banda larga, utilizando redes neutras, e é uma empresa que é controlada pelo grupo argentino Vertin, que é um grupo de investidores, mas que fez uma aposta bastante ousada ao adquirir a Vrio, que era o braço até então de TV por assinatura para a América Latina, da AT&T. Então, é uma empresa que tem como capital e como principal investidor um sócio argentino, mas que está comprometida aí com o Brasil e tem, obviamente, um passado aí, um histórico de acompanhar o mercado de TV por assinatura desde 1995. O que diz o Gustavo nessa entrevista que ele deu para a gente? Primeiro, ele pontuou que o mercado de TV por assinatura, de fato, é muito desafiador, isso não é segredo para ninguém, né? A gente tem noticiado aí seguidamente as quedas de base no mercado de TV paga. Desde 2014, né, o mercado de TV por assinatura nunca mais se recuperou, ele já tem hoje basicamente metade da base que tinha em 2014, um pouquinho mais, né, chegou a ter quase 20 milhões de assinantes e hoje está aí gerando na casa aí dos 12 milhões de assinantes, um pouquinho menos do que isso. No entanto, é um mercado que tem sido ultimamente muito desafiado, segundo palavras do Gustavo, pelo problema da pirataria, né, e ele pontua que esse é um problema decorrente, primeiro, do aumento da conectividade. As pessoas mais conectadas têm mais acesso a formas de consumo de conteúdos pela internet. Obviamente, existe uma questão de renda, né, que afeta isso, uma questão cultural também, que faz com que as pessoas contratem o serviço de TV por assinatura clandestino, sem autorização, e, obviamente, um problema aí de desconhecimento, né, do mercado. Tanto que ele aponta que a pirataria não está restrita só às TV Boxes e aos serviços de IPTV que vendem canais por assinatura. Ele coloca também que existe a concorrência desleal feita por aplicativos que são distribuídos com conteúdos das TVs abertas, das emissoras de TV aberta, que, segundo ele, também representam para as operadoras de TV paga um grande desafio, porque elas pagam por esse conteúdo. Ele não aponta hoje o problema do preço da TV por assinatura, do custo da programação de TV por assinatura, como principal desafio. Segundo ele, esse custo é inerente à qualidade do serviço que é prestada, à contratação de artistas, talentos, direitos, enfim, tudo aquilo que está envolvido na produção de conteúdo, que é uma atividade muito custosa, né, e de fato que demanda muito investimento por parte dos programadores. O que ele entende é que os programadores não podem ser culpados por produzirem um conteúdo de qualidade. O que precisa haver é um reequacionamento, né, seja na oferta, seja na inteligência de dados, nas informações que são passadas para os programadores para poderem desenvolver conteúdos mais adequados ao interesse do consumidor, né, e que atraiam uma audiência maior. Né, e com isso, sim, os programadores teriam aí uma remuneração mais condizente com os investimentos que estão sendo feitos. Mas ele vê todo mundo como um ecossistema só, né, seja programadores, canais e operadoras de TV por assinatura. Um outro ponto importante que ele comenta é a importância do serviço pré-pago para manter o churn da Sky sob controle. Né? Então, é uma operadora que tem essa estratégia do serviço pré-pago bastante consolidada, ele entende que essa é uma estratégia válida, ele não vê hoje o serviço de TV por assinatura sendo substituído pelos serviços OTT, ele vê a oferta de serviços pela internet como o futuro da TV por assinatura, como um caminho que já está claramente desenhado e que todas as operadoras, inclusive a Sky, já estão oferecendo. A Sky tem o Digo, assim como a Claro tem o Claro TV+, né? Todas as operadoras já desenvolveram seus produtos para oferta de conteúdo
ou no modelo OTT, mas ele diz que quando eles experimentaram fazer a migração forçada, passar o cliente da Sky de DTH, na TV por assinatura tradicional via satélite, para o de Gol, eles notaram um aumento de churn. Por quê? Porque constataram que boa parte da base estava acostumada e gostava do modelo de TV por assinatura tradicional, não queria fazer essa migração. Então, entendendo que é necessário respeitar esse processo dentro da base, segundo palavras dele, essa migração vai acontecer de uma maneira complementar e natural, né, com o usuário de TV por assinatura aos poucos migrando para o modelo pela internet. E por fim, ele comenta também da estratégia que a Sky tem com uma banda larga fixa. A Sky foi uma das primeiras empresas de grande porte a fechar negócio com provedores de redes neutras, fechou primeiro com a FiBrasil, depois com a American Tower, com a ATC, e começou a oferecer serviço de banda larga em cidades em que até então ela não operava. Ela já teve no passado um serviço de banda larga prestado em cima das frequências de 4G, não foi um serviço que se viabilizou, primeiro porque a tecnologia era limitada, depois por questões regulatórias, o custo de licenciamento das frequências que a Sky tinha ficou proibitivo, mas ela está apostando agora que um modelo de distribuição por redes neutras pode ser um caminho interessante. Ela só tem 10 mil assinantes hoje nesse modelo, mas eles vão fechar parcerias com outros provedores de redes neutras, pretendem ampliar a cobertura e a oferta de banda larga em novas cidades, e segundo ele, faz todo sentido para uma empresa que tem uma distribuição bastante relevante, uma rede de distribuição bastante relevante e parceiros, instaladores, representantes comerciais no Brasil inteiro, fazer essa oferta de banda larga por meio de redes neutras. Segundo ele, é a forma como o mercado brasileiro encontrou de fazer investimentos em novas infraestruturas, né, e que esse investimento seja amortizado por vários players. Então, bem interessante essa entrevista com o Gustavo Fonseca. Lembrando, fazendo aí já um jabá, que nos próximos dias 22 e 23 de agosto, a Teletime, juntamente com a Telaviva, organizam o principal evento brasileiro do mercado de TV paga, o PayTV Forum, que a gente faz anualmente. Além da presença do Gustavo, que já é confirmado no evento, a gente vai ter também o presidente e CEO da Claro, o José Félix, os principais executivos da Claro, que é a maior operadora de TV por assinatura, operadores de pequeno porte, como a Vero, vão participar também, novas empresas que estão entrando no segmento de distribuição de canais, como a Amazon Prime, ou empresas que já estão bastante consolidadas aí na oferta de conteúdos pela internet, como o YouTube, também participando do evento, os principais programadores, Globo, Warner Bros. Discovery, Curta, Box Brasil, Stena, Band, então os principais, Paramount, os principais programadores brasileiros participando do evento também a presença da Anatel, conselheiro Moisés Moreira, e da Ancine, o presidente Alex Braga, participando do evento. Então, dia 22 e 23 de agosto, PayTV Fórum, quem tiver interesse em participar do evento, conhecer a programação, entre lá no site www.paytvforum.com.br e as condições de inscrição e também a programação completa estão lá disponíveis. Outra notícia importante que a gente traz nessa segunda-feira é a pauta do Tribunal de Contas da União para essa semana, que prevê, na próxima quarta-feira, a votação do processo que pode definir o futuro dos mandatos, principalmente do mandato do presidente Carlos Baigorre como presidente da Anatel. Lembrando que quando o Baigorre foi nomeado presidente da Anatel, saiu uma ressalva, né, isso aí aconteceu em 2021, com uma ressalva de que ele estava sendo nomeado, mas o prazo de duração daquele decreto dependeria de uma decisão do TCU sobre essa matéria, e essa decisão pode ser tomada essa semana. O que está em dúvida aqui? Quando ele foi nomeado, ele já era conselheiro da Anatel, já estava no cargo há 2 anos e exercia, né, um mandato, né, que teria encerramento aí em 2024, quando ele completaria então 5 anos de mandato, ocupando a vaga que foi anteriormente do conselheiro Aníbal Diniz, ex-conselheiro da Anatel. Só que quando ele foi indicado pelo governo Bolsonaro para ser o presidente da Anatel, ele renunciou a essa vaga, né, e assumiu uma nova vaga, a vaga do então conselheiro e presidente Leonardo Euler, com mandato de 5 anos.
O que o TCU está dizendo é que ele não poderia ter feito isso, o governo não poderia ter feito a indicação dessa forma, porque pela lei das agências, nenhum servidor, nenhum dirigente de agência pode ficar mais do que 5 anos no cargo. Do contrário, caracterizaria como uma recondução, o que não pode acontecer. No entanto, a interpretação da Casa Civil naquela ocasião é que o cargo de presidente era diferente do cargo de conselheiro. Então, uma vez que ele renunciou ao cargo de conselheiro e assumiu uma nova vaga como presidente, o prazo começaria do zero. Não é o entendimento que os técnicos do TCU têm. Então, o que está em discussão é se o Baigorre vai ter um mandato que vai até 2024, novembro de 2024, ou se vai até novembro de 2026. Se for até 2024, uma coisa vai acontecer. O ano que vem, 2 novos conselheiros, inclusive um deles presidente, vão ter que ser indicados pelo presidente Lula. Esse ano, o presidente Lula indica um substituto para o conselheiro Moisés Moreira, que está deixando o cargo em novembro desse ano, e no próximo ano ele teria 2 vagas a depender da decisão aí do Tribunal de Contas da União. 2 ou uma. Se o Tribunal de Contas ratificar o entendimento que foi construído pela Casa Civil do governo Bolsonaro, de que o mandato de presidente não é cumulativo com o mandato de conselheiro, aí ele fica até 2026, completando aí o período de 5 anos desse mandato. Se entender que ele não pode ficar mais do que 5 anos ao todo, somando os 2 mandatos que ele teve, aí ele sai em 2024. Também sai em 2024 o conselheiro Arthur Coimbra, que teve sim a indicação definida em decreto até novembro do ano que vem. Então, Arthur Coimbra, que entrou justamente nessa vaga que foi aberta quando o Baigorre renunciou ao cargo de conselheiro para se tornar presidente, tem aí uma limitação de tempo no decreto, então ele ficaria só até novembro de 2024. Com isso, os 2 conselheiros podem ser trocados no final do ano que vem, o que certamente vai ter impactos aqui para o setor de telecomunicações, porque são os 2 conselheiros hoje que são de carreiras técnicas do Estado. Baigorre, servidor da Anatel, Arthur Coimbra também, servidor público, e os 2 são classificados, vamos dizer assim, como cargos técnicos, como servidores técnicos que chegaram ao comando da agência reguladora, ao colegiado e ao comando da agência reguladora. Os outros conselheiros que a gente tem na Anatel, conselheiro Alexandre Freire, conselheiro Moisés Moreira, que está saindo agora em novembro, conselheiro Vicente Aquino, são nomes que não tinham familiaridade com o setor de telecomunicações, não são quadros de Estado, apesar de, no caso do conselheiro Moisés Moreira, ele já ter ocupado a Secretaria de Radiodifusão antes disso e várias outras funções públicas, mas ele é tipicamente um servidor de confiança que assume funções de gestão pública. O conselheiro Alexandre Freire tinha uma trajetória no poder legislativo, então ele no poder judiciário, então ele ocupava funções dentro do poder judiciário, e o conselheiro Vicente Aquino vinha de funções públicas exercidas no estado do Ceará como promotor, né, de algumas cidades, né, que naquelas cidades o promotor não é uma função pública propriamente dita, ele é contratado, mas ele tinha essa característica de ter servido, né, ao interesse público, por isso foi aceito ali como conselheiro. Mas nos 3 casos houve uma forte movimentação, uma forte indicação política para a participação deles no Conselho da Anatel. Não foram os primeiros casos, até o próprio Arthur Coimbra e o Carlos Baigorre fizeram, obviamente, articulações políticas para poderem ser indicados, faz cada vez mais parte aí da realidade dos conselheiros da Anatel, ter que fazer essa costura política, mas são nomes técnicos, são nomes que vêm da carreira de Estado, da carreira da agência reguladora, né, e que, portanto, tem uma bagagem dentro do setor. Né? O Arthur Coimbra foi servidor da Anatel, foi servidor do Ministério das Comunicações como secretário de Telecomunicações, como diretor da Secretaria de Telecomunicações durante muitos anos. Baigorre passou por várias superintendências da agência até chegar à posição de presidente. Quais vão ser os nomes indicados a partir de agora? O presidente Lula indica em novembro um primeiro nome, a gente não tem ideia de quem que vai ser. Muito se fala aí sobre eventual indicação de um ex-executivo que já participou dos quadros da Telebrás até o ano passado. Seria uma indicação política, portanto.
Para o ano que vem, ele pode ter 2 vagas e depois ele vai ter mais uma indicação, que vai ser quando vencer o mandato do conselheiro Vicente Aquino. Então, o presidente Lula vai ter ao todo, no seu mandato de 4 anos, 4 indicações para a Anatel, sendo que 2 delas vão ser para presidente, porque uma vai acontecer ou no ano que vem, em 2024, e depois em 2026, novamente, ele indica novamente o presidente da Anatel. Então, essa é a situação que está acontecendo agora no TCU. A gente não sabe ainda se a votação vai efetivamente acontecer. O relator é o ministro Walter Rodrigues, que está com esse processo. O parecer técnico é justamente para que os mandatos se encerrem todos em 2024. Pode ser que algum ou outro ministro peça vistas, pode ser que venha alguma interpretação diferente, tem uma costura política sendo feita por trás. A gente está acompanhando aqui, quarta-feira é o dia. Trazendo notícias agora sobre os balanços dos pequenos provedores, a BrisaNet ultrapassando a receita de 300 milhões de reais no segundo trimestre, a operadora cresceu, tá? Então ela teve uma alta aqui de faturamento de 27% na comparação com o ano anterior, chegando aí a esses 300 milhões que eu falei, e o lucro líquido batendo aí os 44 milhões. Tá? O EBITDA da empresa também cresceu, então está com 148 milhões de reais, lembrando que eles estão segurando investimentos em fibra justamente para poder melhorar os resultados, então tiveram aqui esse salto importante, né, de margem EBITDA, chegando a quase 50% de margem, destaque-se, né? Mas a dívida da BrisaNet a gente sabe que é uma dívida elevada, então hoje eles estão com uma dívida aqui de 757 milhões de reais, né? Mais ou menos 1,4 vezes o EBITDA do segundo trimestre. Tá? Investimentos em 5G e a previsão de lançamento estão mantidas agora para o terceiro trimestre, a gente vai ver exatamente quando que eles vão fazer isso, né? E eles têm crescido, principalmente de forma orgânica, como se sabe, a BrisaNet não costuma fazer aquisições, né? Ela cresce de maneira orgânica. Para vocês não dizerem que a gente só traz notícia ruim sobre a Oi, né, tem um balanço interessante e importante para a gente destacar aqui em relação a 2022, no balanço de sustentabilidade da operadora, que é aquele que traz os principais itens aí da agenda ESG, ou seja, da agenda de sustentabilidade, inclusão e governança. Os números aqui que a Oi traz são impressionantes do ponto de vista de energia renováveis que são utilizadas na planta da empresa. 61% já da planta da empresa hoje utiliza energias renováveis, né, e a meta é chegar até 100% em 2025. Né? Outro dado importante aqui, destacado pela empresa, já tem 38% de participação de mulheres no seu quadro de funcionários, com relação ao ano anterior foi um salto de 9 pontos percentuais, né? Então um crescimento aí bastante significativo. Do ponto de vista de sustentabilidade, como a gente mencionou, o uso de energias renováveis é aquilo que está hoje como prioridade para a empresa, tem feito acordo justamente para utilizar essa infraestrutura na sua rede. Não sei exatamente como é que isso funciona com a Vital, que é a rede neutra, né, que eles também utilizam. Não sei se esse número está refletindo também as práticas da Vital ou não. Mas normalmente as empresas que têm essa agenda ESG pedem para os fornecedores seguirem mais ou menos a mesma linha. Né? Então, até uma pauta aí que a gente vai levantar para vocês depois com calma. Estão, obviamente, atuando aí já no mercado livre de energia, que é uma prática bastante relevante aí. Também trazendo pessoas de diferentes matizes e caracterizações de gênero aqui dentro do seu quadro de funcionários, uma diversificação em relação às diferentes gerações. Os números são bem consistentes aqui, olhando o balanço de sustentabilidade. Então, né, significa que apesar de toda essa turbulência, tudo isso que está acontecendo com a recuperação judicial, tem vida, né, na gestão da Oi, tem um dia a dia que está sendo tocado, e mesmo, né, nessa situação muito adversa, a pauta de sustentabilidade e de inclusão continua sendo tratada com carinho pela operadora. A gente traz também algumas notícias hoje sobre como é que estão as articulações aqui no Congresso para aprovação do projeto de lei, que é o projeto de lei que vai, de alguma maneira, definir como que vão ser as compensações das operadoras de internet, das grandes empresas de internet, junto a artistas e junto a jornalistas.
A gente está falando do projeto 2370, que está sendo relatado pelo deputado Elmar Nascimento, foi elaborado pelo deputado Elmar Nascimento, e que agora está sendo discutido, né, numa segunda versão do substitutivo na Câmara dos... Esse projeto, ele tem como característica importante trazer a questão de direitos autorais de remuneração de conteúdo jornalístico que estava previsto no 2630, o projeto das fake news, limpou o projeto das fake news dessas duas questões e trouxe para esse projeto com chance, inclusive, de ser aprovado antes do 2630. Né? E aí, sem entrar em detalhes de como é que está funcionando o mecanismo de remuneração, a matéria traz isso daí em detalhes, mas assim, mostra o seguinte, né? O segmento de mídia, jornalismo e os atores, roteiristas, né, produtores, cinegrafistas, enfim, toda a cadeia audiovisual que hoje contribui para a elaboração, para a criação de uma obra, estão sendo muito mais hábeis aqui no lobby e na articulação para conseguir uma compensação das empresas de internet, das big techs, do que o setor de telecomunicações, que tem buscado essa mesma compensação, mas na frente do que a gente chama de fair share, ou de participação nos investimentos. Né? O setor de telecom está longe de conseguir estar tão avançado assim com um projeto de lei já sendo discutido. Então, fica aí o comparativo, né, da realidade dos dois setores, como tem sido diferente. A gente traz a notícia da MNFI, que adquiriu a 5 Telecom, uma MVNO do grupo Safra. A MNFI anunciou a entrada no Brasil coisa de um mês atrás. O detalhe interessante é que a 5 Telecom do Safra, ela opera na rede da Claro, né? A Claro tem pouquíssimas parcerias de MVNO, a 5 Telecom é uma delas, e o foco da MNFI aqui vai ser no mercado de IoT. A gente já tinha noticiado isso, então adquirindo aqui a MVNO 5 Telecom, eles entram como autorizada na rede da Claro para operar serviços de serviços móveis, de banda larga móvel, mas com foco no segmento de IoT. Outra notícia importante, balanço da Huawei do primeiro semestre, mostra crescimento. A Huawei, que vinha enfrentando muita dificuldade de conseguir recuperar crescimento desde que perdeu o mercado de consumer, né, B2C, por conta das sanções do governo norte-americano, finalmente voltou a crescer como um todo, né? Então o crescimento da empresa no semestre foi de 43 bilhões de reais, o equivalente a isso em yuans, né? Mas 43 bilhões de reais, o que deu um crescimento em relação a 2022 de 3%, mostrando que eles estão aí voltando a ter fôlego no mercado de consumo, principalmente na China, e crescendo em outros mercados também com novos lançamentos. Então, aos poucos, a Huawei vai saindo aí da tempestade que o governo norte-americano colocou ao banir a empresa da utilização de tecnologias de chipsets norte-americanos, sistemas operacionais norte-americanos, enfim, todas as tecnologias atreladas aí ao funcionamento do celular, a Huawei ficou banida, né, e agora ela consegue se recuperar. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Telesat, operadora de satélite, concluiu o financiamento para contratar a fabricante da sua constelação Lightspeed. Lembrando que não é só a Starlink que sabe fazer constelação de órbita baixa e satélite de alta capacidade operando em constelações LEO. Além da Starlink, várias outras operadoras estão atuando nessa frente. A gente tem a OneWeb, que já está em operação, a gente vai ter o lançamento da Lightspeed, que é a unidade da Telesat, que vai operar nessa frente, né? Outras operadoras estão se articulando no mesmo sentido, outras estão partindo para constelações de órbita média. Então, assim, existe muita vida além da Starlink, tá? Agora, o que acontece é que todas essas empresas estão hoje lutando para encontrar modelos de negócio que sejam viáveis e não Elon Musk já ponderou como altamente deficitário. E a Telesat precisa, para isso, de uma parceria com o governo canadense, que é sócio da empreitada, está colocando dinheiro nesse projeto, e agora com a contratação desse fornecedor que vai entregar os 198 satélites que a empresa vai precisar para fazer essa constelação, é a MDA, né, a fornecedora, no investimento aí que está gerando aí na ordem, nesse momento, de 2 bilhões só com a construção dos satélites. Então, projeto aí da Lightspeed previsto para entrar em operação em 2026, tá? Final de 2026 para o lançamento, né? E final de 2027 para a operação comercial.
Ao todo, o projeto vai consumir 3,5 bilhões de dólares. Lembrando que a gente gastou uma coisa não muito longe disso para construir um satélite só, que foi o SGDC. Tudo bem que a aventura do Brasil aí no mundo da construção de um satélite próprio, desde a época da Embratel, né? Mas aqui custou quase 3 bilhões de dólares para lançar o satélite, o SGDC, que hoje já está com a capacidade bastante limitada. A gente está falando aqui no caso do Lightspeed, são 198 satélites de órbita baixa por 3 bilhões e meio, pelo menos esse é o valor atual, né? Pode ser que até o lançamento ele se reajuste. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Encerramos o nosso boletim de hoje. Mais uma vez peço desculpas pela minha voz aqui ruim por conta da gripe. Agradeço mais uma vez a parceria da ConnectWay, viabilizando através do seu patrocínio esse nosso boletim. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime com as principais notícias do mercado de telecom. Lembrando sempre, entrem lá no site www.teletime.com.br, acompanhem as nossas notícias, entrem no YouTube, curtam lá o canal, se inscrevam para receber o aviso toda vez que a gente entrar com o vídeo ou com o podcast no YouTube. A gente está em todas as plataformas de áudio também e nas redes sociais. Então é isso, prestigiem a Teletime. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.